Fala, galera! Provavelmente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez algo esquisito ou até mesmo louco. Por exemplo, viajou de carona, pulou de paraquedas e, quem sabe, até matou a aula ou acidentalmente acabou bebendo leite azedo. Credo, não faça isso. De qualquer forma, você entendeu. Os limites de loucura são diferentes para todos, mas as pessoas no nosso vídeo de hoje simplesmente são incríveis. E não há nenhuma novidade que alguém não queira repetir o que elas fizeram, até porque elas são únicas do tipo. Bom, então vamos conhecer melhor essas pessoas corajosas. Especialista em picadas. As picadas de insetos não são nadinha agradáveis e às vezes podem até ser perigosas para a vida e a saúde. Mas imagine que no mundo exista um homem que esteja disposto a suportar essas picadas voluntariamente. E não é porque ele gosta de sentir dor, mas porque isso faz parte do trabalho dele. Conheça Justin Smith, um biólogo e entomologista americano especializado em himenópteros. Mas a verdadeira fama de Smith veio depois de ele ser um especialista em picadas de insetos, experimentando-as no próprio corpo. Como parte do seu famoso experimento, o entomologista Justin Smith permitiu que muitos insetos o picassem em nome da ciência e até desenvolveu seu próprio índice de dor. Assim, as mordidas de primeiro nível são consideradas as mais fracas e seu efeito não dura mais do que 5 minutos. Mas a dor de quarto nível é realmente insuportável e tem que ser suportada por horas. Com isso, o biólogo descreveu as sensações de cada contato com esses insetos, que às vezes era muito dolorido. Dá pra facilmente ter fobia de algumas vespas lendo os resultados deste estudo. Durante a longa carreira de Smith, segundo suas próprias palavras, ele foi picado mais de 1000 vezes por 150 espécies. Com base nessa experiência extremamente dolorosa, Smith escreveu um livro sobre insetos picadores, onde ele não só compartilhou suas impressões, mas também descreveu cada um dos participantes do experimento. Segundo ele, os insetos tentam evitar ataques porque isso pode custar para eles não só uma picada, mas também podem perder suas perninhas ou pedaços de asa. Por isso, se o inseto chegou a picar, significa que o bichinho desesperadamente tentou de tudo antes de assustar a pessoa. O próprio cientista afirma que as picadas de insetos o ajudam a entender melhor o comportamento deles e, embora não haja nenhum prazer nisso tudo, Smith ainda ama seu trabalho. Sem exagero. 2 meses em um barril. Quando se trata de uma pessoa que vive em um barril, geralmente se lembra de Diógenes, um filósofo grego antigo. Esse personagem famoso morava em um enorme barril de barro, usando o seu próprio manto em vez de uma cama e gostava de assustar as pessoas. Tudo que ele tinha era um saco e um cajado. No entanto, a história e os motivos de Vernon Kruger foram um pouco diferentes. Um morador da África do Sul subiu em um barril de madeira de 500 litros, colocado a 25 metros acima do solo, para ficar lá durante 2 meses e quebrar um recorde. Você provavelmente ficará surpreso ao saber que no mundo alguém já tenha feito isso antes, mas por menos tempo. Mas foi tudo em vão, até porque Kruger também havia sido o recordista anterior. Em 1997, ele passou 64 dias nesse mesmo barril. E tudo começou como brincadeira entre amigos, em que alguém sugeriu que Vernon quebrasse o recorde mundial de sentar por mais tempo em uma árvore. Mas depois de pesquisar um pouquinho, Kruger descobriu que um homem da Indonésia já havia quebrado o recorde sentado em uma árvore por 28 dias. Ele desistiu da ideia e alguém depois sugeriu sobre o barril. Esse recorde também já existia e tinha 54 dias de duração, mas Kruger conseguiu vencê-lo. Parecia que tudo tinha acabado por aí, mas em vez disso, o homem decidiu repetir sua façanha estranha depois de mais de 20 anos. E tudo isso apesar das câimbras e dores nas costas. Em 21 de janeiro de 2020, Kruger atualizou seu próprio recorde, mas mesmo assim se recusou a sair. Segundo ele, não é tão ruim ficar assim sentado dentro do barril. Claro que não é nada confortável, mas em primeiro lugar, ele tinha um celular e por isso a comunicação com o mundo. Não eram permitidos visitantes no barril, mas ele podia acenar e gritar para as pessoas que passavam. Em segundo lugar, segundo Kruger, o seu corpo se adaptou a viver num barril. Ele dormia à noite e fazia ginástica pela manhã. Claro que ele não podia se exercitar fora do barril, mas sempre que podia, fazia alguns alongamentos. Em terceiro lugar, ele tinha acesso às refeições. A comida era entregue diretamente de restaurantes, colocada em um balde e elevada até o barril por um cabo. O recordista também usava o banheiro da mesma maneira, ou seja, em um balde, e descia e era recolhido por pessoas especialmente treinadas. Sim, esse método não era dos melhores, mas Kruger não tinha outra escolha. Mesmo querendo muito, o homem não podia descer sozinho e violar as condições do recorde. Ele foi colocado lá em cima no barril com a ajuda de um helicóptero. E só podia descer da mesma maneira, surfando do salto.
qualquer um que já tenha tentado calçar saltos e andar por aí, bom, não necessariamente andar com eles, mas pelo menos ficar de pé, sabe que não é nada fácil fazer isso. Claro que se treinar pode aprender qualquer coisa, mas não é qualquer um que entende o que Maud Lee Carr fez. Essa mulher é uma surfista profissional e modelo. Talvez seja por isso que ela conseguiu combinar o incompatível. Sim, Maud usou saltos na prancha de surf. Além de estar calçando saltos altos, com cerca de 7 centímetros, a garota também estava vestida com um vestido da noite. Mas tudo isso não a impediu de surfar com facilidade nas ondas, como se nada de incomum estivesse acontecendo. Com seu desempenho único, Maud queria provar que o surf não é apenas glamour, e que as surfistas podem ser incrivelmente talentosas e, ao mesmo tempo, atraentes. Acho que ela conseguiu. Independente disso, uma coisa é certa: as mulheres são capazes de qualquer coisa, até mesmo quando estão usando saltos bem altos. Se você tem paixão por um esporte, siga seu sonho e não deixe que nada e nem ninguém o impeça. 637 mil abelhas. É improvável que alguma pessoa já quis que as abelhas demonstrassem tanto interesse assim por ela. Afinal de contas, todo mundo sabe que esses insetos não apenas dão mel, como também picam dolorosamente. Mas tem pessoas que se voluntariam para atrair abelhas e até as deixam voar e pousar em seus rostos. E não estamos falando sobre os adeptos do biólogo Justin Smith, que já comentamos antes. Esse hobby estranho é chamado de barba de abelhas e tem se espalhado desde o século XIX. A essência dessa prática é bastante simples, embora assustadora. Uma pessoa coloca uma abelha rainha em seu corpo, fazendo com que milhares de abelhas se juntem à rainha. Neste momento, é importante não se mexer e nem assustar as abelhas, porque se elas começarem a ficar nervosas, definitivamente vão picar. E essa quantidade de veneno de abelha pode ser fatal, mesmo para uma pessoa que não seja alérgica. E o recorde mundial da maior barba de abelhas pertence ao chinês chamado Huan Liangming. O peso total das abelhas era de 63,7 quilos e foram necessários cerca de 637 mil insetos para atingir o recorde de Huan. O homem passou 53 minutos e 34 segundos com as abelhas no corpo, o que definitivamente não é o recorde que alguém gostaria de bater. Esqui sobre carro. Quem é esquiador profissional sabe o quão difícil é inventar algo novo neste ramo ou alcançar uma velocidade recorde. A menos que suba no teto de um carro de corrida. Não dá pra negar que isso nem parece um plano muito ruim, que não deve acabar bem. Mas, em 1985, dois esquiadores americanos, Sean Creedland e Kirsten Cover, bateram recordes mundiais masculino e feminino para esquiarem a toda velocidade em cima de um carro. Isso mesmo, no teto de um carro. Dizem que esse método foi originalmente usado para ensinar esquiadores a controlar seus corpos em ventos fortes, mas parece que só o treinamento era muito chato para esses atletas, que decidiram estabelecer um dos recordes mundiais mais estranhos. Como resultado, Cover esquiou a uma velocidade de cerca de 244 km por hora e Creedland alcançou 260 km por hora. E eles foram ajudados pelo lendário piloto Rick Vesco. E até o momento, ninguém ainda conseguiu bater esses dois recordes. Tem pessoas que adoram animais de estimação exóticos. Isso é muito legal e incomum. Em vez de, por exemplo, simplesmente ter um gato ou um cachorrinho em casa, a pessoa tem uma tarântula. Tem pessoas que também preferem um lagarto raro, um serval ou até mesmo um sanguessuga gigante. Espere um pouquinho, como é que é? Um sanguessuga? É isso mesmo que você ouviu. No mundo existe ao menos uma pessoa que tem uma sanguessuga, não para práticas medicinais, mas como bichinho de estimação. Na internet, apareceu um vídeo em que uma sanguessuga enorme bebe sangue do antebraço de um homem. E não para fins medicinais, como se pode supor, mas como uma alimentação regular. Imagine só você alimentando um hamster, mas em vez de dar ração, você o alimenta com seu próprio sangue? Credo! E tudo isso indica que, pelo tamanho da sanguessuga, ela come muito bem. Além do mais, essas criaturas crescem com a quantidade de sangue que consomem, e algumas são capazes de crescer até 40 centímetros. Ninguém sabe ao certo onde vive o dono dessa sanguessuga e seu querido animal de estimação, mas acredita-se que o vídeo tenha sido filmado no Japão. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!